Daí, gurizada cervejeira, o vídeo da semana traz uma sequência de experimentos envolvendo temperatura de fermentação. São experimentos simples que eu espero que ajude vocês tanto quanto me ajudou a entender um pouco do meu processo nos últimos dias. Resumidamente, o que a gente vai ver nesse vídeo? Vocês viram em um dos meus vídeos anteriores que eu instalei um poço térmico no fermentador. Então eu queria entender qual que era a diferença de temperatura da geladeira para dentro do fermentador, quanto tempo o meu mosto atinge a temperatura controlada, quais são as temperaturas da minha geladeira como um todo. Então eu tentei fazer de uma forma um pouco simples esse mapeamento, tá? Lógico que esse experimento ele considera o cenário da minha geladeira, então é importante vocês terem isso em mente, né? Não sei qual que a gente tem vários modelos de geladeira e eu não sei se o experimento que eu fiz ele é válido para todos os modelos de geladeira, mas eu penso que para a grande maioria ele serve sim. Então em alguma parte da tela aí eu vou mostrar a foto da minha geladeira. Então são três etapas e a gente vai falando etapa por etapa. Bom, vocês viram aí a foto da minha geladeira, né? Uma geladeira de uma única porta, onde o congelador está nesse conjunto único, né? Então o que a gente fez? A gente sempre existe aquela dúvida se a temperatura da geladeira ela é uniforme na parte de cima e na parte de baixo. Então é isso que a gente vai mostrar, tá? Então se a diferença do congelador para a parte de cima, para a parte de baixo, para o meio, para a parte, enfim, os vários pontos dessa geladeira. Então acompanhe aí as medições e no final a gente faz um bate-papo. A sonda está no meio da geladeira, temperatura de 0 graus, né, que está com esterese. E a outra sonda está no congelador, menos 10. Então o meio pro congelador tem uma diferença. A temperatura da metade da geladeira, onde está a sonda, temperatura na parte de cima. Temperatura no meio da geladeira. Temperatura na parte de baixo da geladeira. Bem próximo. O que a gente viu então nesse primeiro conjunto de experimentos? Que a única grande diferença significativa mesmo é da geladeira para a parte do congelador, que eu acho que é bastante óbvio, né? Onde tem a maior carga ali da geladeira para deixar alimentos congelados, formação de gelo, né? Então nos outros pontos, que é a parte de cima para o meio e para a parte de baixo da geladeira, então não há uma diferença muito significativa. Então vocês podem ficar bastante tranquilo que independente de onde tiver o balde fermentador, a temperatura ela está bastante igual na geladeira de uma forma geral. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Bom, para esse experimento, a temperatura da geladeira é controlada, né? Então também vou mostrar em alguma parte do vídeo aí o modelo do meu TIC e também o meu balde fermentador, também tem uma foto dele em algum lugar aí, com o poço térmico instalado, tá? Que são as coisas que eu vou usar. Bem, nesse segundo experimento, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o controlador de temperatura
ele vai controlar a temperatura pela temperatura da geladeira, tá? E eu tenho um segundo sensor auxiliar que ele vai dentro do balde fermentador para medir a temperatura interna do mosto durante essa etapa analisada, tá? Então vocês vão vendo o que vai acontecendo com as medições e aí também no final a gente faz um resuminho do que a gente mediu. Mais ou menos umas 2 horas que eu coloquei a cerveja na geladeira, já está em temperatura de fermentação, 16 graus, e a temperatura interna da cerveja está em 26 graus. Primeiro dia de fermentação, tá lá 15 graus a geladeira, de temperatura interna. Ela está setada para 16, está com esterese de 1, então tá certo, tá? Poço térmico, a atividade dentro do fermentador tá quase 18 graus, para vocês verem a diferença de temperatura endotérmica para a temperatura da geladeira. Hoje é o primeiro dia de fermentação. Temperatura da geladeira 16,3. Temperatura dentro do fermentador 17,6. Mais um dia de fermentação, 16 graus. Temperatura interna 16,9. 4 dias depois a gente braçou no sábado, hoje é quarta. Só agora que a temperatura interna do fermentador e a temperatura da geladeira que está praticamente igual. Bem, depois de algumas medições, o que vocês perceberam? Que o mosto ele levou aproximadamente de 3 a 4 dias aí para atingir a temperatura daquela que está setada para controle da geladeira. É um tempo bastante considerável aí, tá? Então é isso. Vamos para mais um experimento? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Terceiro e último experimento. Agora a gente vai inverter a brincadeira. Agora nós vamos fazer a temperatura controlada pelo TIC, colocando esse sensor dentro do balde fermentador. E o sensor auxiliar vai ficar na geladeira. Então nós vamos ver quanto tempo a gente vai demorar para conseguir a temperatura controlada. Mais uma experiência com temperatura. Coloquei para temperatura de fermentação ser em 10 graus. Agora eu mudei o experimento. Eu coloquei o sensor do TIC dentro do fermentador e a sonda auxiliar para marcar a temperatura da geladeira. Então 18 graus é a temperatura do mosto. Faz mais ou menos umas 4 horas que eu terminei a abraçagem, joguei no fermentador, tá? E a temperatura da geladeira está em 5,5 graus. Vamos ver quanto tempo demora para chegar em 10 graus, que é a temperatura de fermentação. Menos de 24 horas, o mosto já atingiu a temperatura de fermentação setada no controlador. Aproximadamente 30 horas depois, a temperatura interior do fermentador atingiu a temperatura configurada no controlador. Bem, concluído mais um experimento, vocês viram aí nas medições que nós não precisamos mais do que
24, 30 horas aí para o mosto atingir a temperatura controlada com o sensor de controle dentro do poço térmico do balde fermentador. Há uma diferença aí significativa para a gente atingir a nossa temperatura de fermentação. Resumão dessa brincadeira nossa aí, independente de qual parte da geladeira você esteja controlando a temperatura, ele é uniforme da geladeira como um todo. Se você tem o poço térmico, tem uma diferença significativa entre você controlar a temperatura pelo interior do balde fermentador ou controlar a temperatura pela temperatura da geladeira, tá? Nos dois experimentos que eu fiz em temperatura de fermentação, a temperatura de inoculação do fermento foi praticamente a mesma, algo em torno de 25 graus, tá? Eu não sou um especialista, nem um grande conhecedor, mas o que eu li sobre o assunto de fermentação, o importante é você atingir a temperatura objetivo de fermentação a mais rápida possível, porque são nas primeiras horas aí que onde a levedura está com maior atividade, ela libera a maior quantidade de ésteres aí, álcools superiores. Espero não ter falado nenhuma bobagem. Então, considerando que você tem um poço térmico, você tem um controlador, penso eu, pelo pouco que eu li, se alguém tiver alguma informação mais precisa pode postar embaixo aí no vídeo, penso eu que o correto é você controlar a temperatura de fermentação pelo interior do balde fermentador, ou seja, colocando o sensor TIC, o sensor de temperatura TIC dentro do poço térmico do teu balde fermentador. Bom, é isso então, esse é o método que eu vou começar a usar daqui para frente. Como eu disse, me ajudou bastante a entender os meus métodos de fabricação, lembrando que a gente está sempre conversando em condições caseiras, né? Que esse vídeo possa ter ajudado vocês tanto quanto me ajudou. Então, obrigado, continue nos acompanhando aí. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilhe, deixe um recado pra gente aí, se inscreva no canal. Vídeo próximo aí de receita vai ser a minha IPA Pinhão. Nos encontramos na próxima semana. Beijo gordo. Até mais.